Hoje, nós estivemos com a Patrícia Ferreira, secretária de Saúde de Januária. Ela relata que muitas pessoas não estão buscando a segunda dose da vacina contra o coronavírus e também deixa um alerta para que todos continuem com as medidas de segurança. Confira. Conforme explica a secretária de Saúde, Patrícia Ferreira, há pessoas que não estão buscando a segunda dose da vacina, que é essencial para garantir a imunidade. A gente sabe que a nossa principal barreira atual a nível mundial é a vacinação. Ainda que ela não tenha 100% de eficácia, são os nossos melhores métodos. Para que ela tenha uma eficácia próxima a 100%, é necessário tomar a primeira dose, a segunda dose e aguardar no mínimo 30 dias após a segunda para a gente considerar a pessoa imunizada. Ainda assim, em nenhum momento é orientado a deixar de utilizar todas as medidas de biossegurança. O que a gente tem percebido e o que está acontecendo de forma em grandes proporções aqui em Januária é a falta de adesão à segunda dose. A grande maioria das pessoas às quais eu conversei e aos vacinadores, eles colocam esse motivo a respeito dos efeitos adversos da primeira dose. A pessoa, porque na primeira dose ela percebeu sintomas da doença, e é isso que acontece mesmo, a gente percebe uma resistência da população em tomar a segunda dose. Em qualquer vacina que a gente use parte do vírus, o vírus morto ou enfraquecido, o que acontece para desenvolver o sistema imunológico é os sintomas da doença. E a gente vacina a criança de 2 meses, 3 meses, 6 meses com vacinas usando essa mesma tecnologia. É o formato de se desenvolver a imunidade. E a gente está adaptado, a gente sabe que a criança vai vacinar de tétano, que vai ficar dolorido, que ela pode ter febre. E a gente já está adaptado a isso. E isso nunca foi um motivo de não levar uma criança para tomar a segunda dose. Assim como todo mundo que toma as vacinas e sente reações, ela continua tomando nos anos seguintes. Eu não entendo como uma vacina tão cara, tão rara e tão disputada hoje no mercado, a gente esteja sobrando segunda dose em prateleira, porque ela é garantida oficialmente por legislação, a segunda dose para a pessoa que tomou a primeira, e a pessoa não buscar o serviço para se vacinar. A gente não tem motivo, isso é um motivo de alarme, de causar, além de causar na gente grande preocupação, é um sinalizador de que nós vamos continuar com um número de casos altíssimos, porque as pessoas não estão imunizadas. Uma dose não significa imunização. Ela também explica que não podemos diminuir os cuidados e fala a respeito da atual situação do Hospital Municipal de Januária com os casos de Covid-19. Nós estamos com um número de casos, numa média entre 15 e 20, chegamos a 30 casos ontem. A população, quando a gente segue alguma restrição de onda de relaxamento, a gente percebe que a população fica mais à vontade e para de cumprir as medidas. A gente percebe as pessoas na rua sem uso de máscara, a gente percebe as aglomerações, inclusive em ambientes familiares, a gente percebe ainda as aglomerações em bares, mesmo com horários de funcionamento restrito. As pessoas se desapegaram do uso do álcool em gel, se desapegaram do uso da lavagem de mãos, do distanciamento, da aglomeração enquanto aguardam em qualquer serviço, incluindo serviços de saúde, supermercados, bancos, e apenas muda um pouco o formato da população agir quando a gente percebe que há um número alto de óbitos, principalmente quando esses óbitos são de pessoas de muito conhecimento dentro da cidade. Então, essa atitude da população de só tomar os devidos cuidados quando há os óbitos, a gente demora ainda 2, 3 semanas para sair novamente desse quadro de alto número de casos e mortalidade. E isso não tem um bom resultado, porque a gente não consegue fazer o bloqueio em tempo hábil. O hospital, apesar de nós termos um tempo de UTI, quase 7 dias dele interditado, a gente manteve uma alta taxa de internação. A gente tem atualmente habilitado 2 leitos clínicos e 6 leitos de UTI Covid. E a gente mantém uma taxa de internação de 9, 10, 11 pessoas. Então, a gente ultrapassa a nossa capacidade, a gente chega a ter 200%, 300% de internação.
E ainda assim, com a equipe sobrecarregada, trabalhando diuturnamente, com os casos que necessitam de uma intervenção maior sendo transferidos de Januária para outros municípios, a gente percebe que a população continua na mesma conduta, não há o afastamento nem mesmo dentro do ambiente familiar. Normalmente, quando a gente tem um caso positivo, a gente faz o rastreio epidemiológico e a família está contaminada. E aí nossos índices eles aumentam consideravelmente e por muitas e muitas vezes a gente tem uma família inteira fragilizada porque um interna, outro fica acamado, enfim. Porque as pessoas têm que entender que qualquer caso de suspeita de Covid, o afastamento tem que acontecer inclusive em ambiente familiar. Isso é o cuidado das pessoas e a responsabilidade das pessoas uma com as outras.